Boa noite a todos, nós vamos prosseguir com os nossos estudos em 1 Coríntios. Então, abra sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 13. Nós iremos ler os versículos do 1 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 13. Leiamos. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Então, amados, qual o melhor caminho a seguir? Muitas vezes nos deparamos com uma situação em que temos que escolher entre dois caminhos bons, entre duas coisas boas. Então, às vezes temos um caminho ou uma estrada que não é esburacada e é muito boa para se seguir uma viagem, mas por outro lado nós temos uma estrada que é ainda melhor, que parece um tapete bem lisinha, muito melhor do que a outra. Então, era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto, ou que é colocado aqui para a igreja de Corinto. Então, eles estavam buscando os dons, e a questão dos dons não era uma coisa ruim, era algo bom, né? Dons, capacitações dadas por Deus, mas o apóstolo Paulo, usado por Deus, coloca aqui para a igreja de Corinto um caminho ainda melhor, o melhor caminho a seguir. Então ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então um caminho que é o melhor caminho a prosseguir, o melhor caminho a seguir. Agora, que caminho era esse? Então nós entendemos que ele está falando do amor, é claro, a passagem fala do amor, ele apresenta o amor como este melhor caminho a ser seguido pela igreja de Corinto. Ele coloca isso, que o amor é o melhor caminho a ser seguido, e o amor seria a solução para os problemas da igreja de Corinto, diante de tudo que ela estava vivendo, que ela estava passando. Então havia ali muitos problemas, problemas de relacionamento, onde as pessoas faziam acepções, onde as pessoas estavam se dividindo, a igreja estava se dividindo, havia muitas pessoas egoístas, orgulhosas, pessoas invejosas, pessoas querendo aparecer apenas, e por isso havia essa busca pelos dons que davam maior destaque, que chamava a atenção, que fazia com que as pessoas fossem vistos pelos homens. Então eles estavam nessa disputa, e isso causava problemas de relacionamentos, isso causava divisões na igreja. Então o apóstolo Paulo propõe aqui um caminho melhor a ser seguido, um caminho melhor a ser buscado, a ser percorrido, que é o caminho do amor. E nós vamos entender porque o amor é este caminho melhor. Então, a primeira verdade que gostaria de observar é que o amor é um caminho melhor a ser buscado, a ser seguido,
por causa da sua superioridade. Então, o amor, ele é algo superior. Ele está acima de tudo, ele é melhor do que tudo. Por isso ele é o melhor caminho a ser buscado, e isso era necessário para a igreja de Corinto. Eles deviam entender isso, e isso vale para os nossos dias também. Não que a nossa igreja seja como a igreja de Corinto, né? Mas que para todos os nossos problemas nós precisamos caminhar neste caminho, caminhar no amor, amar uns aos outros, é o que nos exorta a palavra do Senhor. Um amor que é o vínculo da perfeição, um amor que deve ser não fingido. Então, nesse caminho que nós devemos seguir, isso vale para a igreja em todas as épocas, isso vale também para nós. Então, o amor é superior. Essa é a primeira verdade que precisamos compreender. É superior por quê? Então ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então ele provavelmente esteja fazendo a comparação com a adoração pagã, e ele mostra, olha, se não tiver amor, o amor que vai orientar, que vai conduzir, que vai nutrir o falar em línguas, se não tiver amor, não passará, o falar em línguas não passará de uma barulheira, uma gritaria. Será como uma batida em um metal que não transmite sentido algum. Será apenas uma barulheira, uma tinideira ou uma gritaria. Então, diante disso, o amor é o melhor caminho. E ele continua falando dos dons e comparando os dons com o amor. E ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, olhando agora para o aspecto mais pessoal, da pessoa, mesmo que a pessoa tivesse um dom de profetizar ou de trazer uma pregação extraordinária, tivesse uma habilidade extraordinária de pregar, uma eloquência enorme, e sem amor nada disso se aproveitaria, não seria nada. A pessoa não é nada se não tiver amor. Então esta é a ideia que ele coloca aqui. Mesmo que tenha o conhecimento de todos os mistérios ocultos e o conhecimento de toda a ciência, todo o conhecimento do mundo, se não tiver o amor conduzindo, nutrindo, orientando, a pessoa também não é nada. E mesmo que tenha fé a ponto de transportar montes de um lado para o outro, se não tiver amor também não serve de nada. Essa pessoa não é nada, o que ele diz aqui, olha, não é motivo para se engrandecer nessas coisas. E olhando para o contexto da igreja de Corinto, né? Então não é motivo para se engrandecer com essas coisas, porque o amor é superior a tudo isso, é o melhor caminho a ser buscado. E ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso também vai me aproveitar. Então ele chama a atenção aqui para o fato de que algumas coisas podem ser feitas por interesses, por motivações egoístas e visando aí a glória pessoal. Era o caso aí da filantropia, de distribuir todos os bens entre os pobres, ou até este ato heróico de se entregar em sacrifício poderia ser algo também realizado por motivos egoístas, interesseiros, visando aí uma glória própria, pessoal. Então o amor é superior a tudo isso. O amor é estar acima de tudo isso. O mais importante a ser buscado é o amor, seja para o relacionamento com os irmãos na igreja, todos os relacionamentos, o amor é o melhor caminho a ser buscado, porque o amor é superior a tudo isso. Ele é mais importante, vale mais do que tudo isso, por isso é o melhor caminho a seguir. A segunda verdade que nós precisamos compreender a respeito do amor como o melhor caminho a ser seguido por nós crentes, pela Igreja do Senhor Jesus, é a descrição do verdadeiro amor que nós encontramos aqui dos versículos 4 ao 7. Então ele faz uma descrição, ele apresenta algumas propriedades do amor bíblico, o amor
que podemos dizer verdadeiro. O amor que não é um mero sentimento que hoje eu tenho, amanhã não tenho, que não é apenas uma paixão, mas é o amor que glorifica a Deus. Eu creio que este é o amor que glorifica a Deus. O amor que é tão louvado pelos casais, né? Sejam de namorados, sejam pessoas casadas. Então, apesar de que não fala, que o contexto não trata do amor entre casais, né? Trata do amor entre irmãos na igreja, os problemas que a igreja de Corinto estava vivendo, mas que podemos tirar aplicações sim também para os casais. Então este amor é engrandecido, é enaltecido aqui, é louvado, o amor verdadeiro, bíblico, que glorifica a Deus. E ele diz que esse amor ele é paciente, ele sabe esperar. Este amor é benigno, ele procura fazer o bem ao próximo. Este amor, ele também não arde em ciúmes, não sente inveja, não sente incomodado quando o outro está crescendo. Este amor não se ufana, não se gaba diante da pessoa amada. E esse amor também não se ensoberbece, não despreza a pessoa amada, não despreza o próximo, não despreza os irmãos. Este amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, não trata mal, mas ele sempre vai procurar cuidar e tratar bem. Este amor, o amor verdadeiro, o caminho a ser seguido, este amor também não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, pensa no grupo, pensa na edificação da igreja. Este amor também, ele não se exaspera, ou seja, ele mantém a calma. Ele é paciente, ele mantém a calma. Ele também não se ressente do mal, ou seja, não guarda rancor. Então, nós notamos aqui que este amor corrige uma infinidade de males, de problemas dentro da igreja e nos nossos relacionamentos. Se nós vivermos esse verdadeiro amor, vivermos genuinamente esse verdadeiro amor. Este amor ainda não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Parece, amados, que muitas vezes nós temos mais prazer em ouvir falar da queda dos irmãos, das dificuldades, dos problemas dos irmãos, do que das suas bênçãos. Então isso é lamentável, mas parece que muitas vezes é assim. Estamos mais interessados em saber os problemas, as fraquezas, as quedas dos irmãos do que as bênçãos que eles conquistam. O amor jamais acaba. Então, antes de chegar aqui, ele diz, olha, este amor bíblico e verdadeiro, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, ele aguenta, ele confia, espera o melhor das pessoas, ele também nutre esperanças em relação ao relacionamento, ao melhor relacionamento, ele também suporta, aguenta, sem revidar muitas vezes, aguenta calado, em silêncio. Ele sofre a perda muitas vezes. Então, com isso nós entendemos o que é o amor de verdade e nós precisamos ter essa compreensão a respeito deste melhor caminho a ser seguido pela igreja e por nós crentes. Mas em terceiro lugar, uma terceira verdade que nós precisamos compreender a respeito deste melhor caminho a ser seguido é a permanência do amor. Então o amor é aquilo que, além de ser superior, ele também é aquilo que vai permanecer. É aquilo que vai ficar de pé, aquilo que não vai cair, que vai perdurar diante de todas as outras coisas. Então o amor jamais acaba, o amor jamais cai. Então, aqui ele chama a atenção para a vitória do amor sobre todas as outras virtudes e, em especial, sobre os dons. O amor é aquilo que fica, é aquilo que nos leva à firmeza, nos leva à vitória. Ele não cai, ele não acaba. Então, ele diz, olha, havendo profecias, desaparecerão. Então aqui, em comparação com os dons, o amor é aquilo que jamais acaba, aquilo que vai permanecer. Por quê? Porque esses dons citados aqui, haveria um momento que eles iriam desaparecer, iriam ser abolidos, iriam acabar, iriam cair esses dons aqui. Então, havendo profecias, elas irão desaparecer. As línguas, o falar em línguas, iriam cessar.
a ciência, todo o conhecimento, haveria um momento que ele também passaria. Não seria necessário. E ele diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então ele chama a atenção para a vinda deste que é o perfeito. Então ele mostra, olha, nós conhecemos em parte nós profetizamos. Não é algo completo, pleno, perfeito. É algo que está em dificuldade. Não está perfeito, completo. E ele faz uma comparação aí com esses dons que aparecem aí. Então, o que era em parte está relacionado às profecias, às línguas e à ciência, que iria desaparecer, cessar e passar. Então, ele usa palavras com o mesmo sentido. Desaparecer, cessar e passar eram palavras que trazem o mesmo sentido. Iria acabar, iria abolir e iriam ser aniquilados. Então, quando viesse o que é perfeito, isso mais não seria necessário. Dos versículos 11 em diante, ele passa a fazer algumas comparações, algumas ilustrações para clarear melhor esta ideia da vinda do perfeito e mostrar melhor, explicar melhor o que seria este perfeito, a vinda deste perfeito, que iria fazer com que esses dons não fossem mais necessários. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então ele diz, olha, haverá um tempo de maturidade, chegará um tempo de maturidade. O tempo de menino, a fase de menino, e pensando aí nas divisões, nas disputas da igreja de Corinto, eles pareciam meninos, brigando por coisas de meninos, por brinquedos de meninos. Mas chegaria um tempo em que eles seriam homens feitos, alcançariam a maturidade e iriam desistir dessas coisas de menino. Então, os dons eram necessários para aquela fase inicial, mas eles iriam experimentar um amadurecimento. Esse amadurecimento viria com a vinda do que é perfeito. No versículo 12, então, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, ele chama a atenção para a vinda deste que é perfeito e que se vai ver face a face. Então, ele aponta aqui para a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, esse tempo de maturidade espiritual da igreja, esse tempo em que nós podemos contemplar a Jesus face a face, nitidamente. A Corinto era uma cidade que possuía uma produção de espelhos de latão e, apesar que fosse o melhor da época, não apresentava uma imagem tão nítida. Então, com a vinda de Jesus, nós veremos nitidamente, face a face, e estaremos nesta fase de amadurecimento da igreja. Isso deve ser buscado através do caminho do amor. E hoje deve-se percorrer esse caminho do amor. Deve-se seguir esse caminho do amor hoje. Este é o melhor caminho a ser seguido. É através desse caminho que chegaremos a essa fase de amadurecimento espiritual, amadurecimento para a igreja, para a vida cristã. E então ele conclui dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Apontando mais uma vez para a superioridade do amor e apontando mais uma vez para o fato de que o amor é o melhor caminho a ser seguido. Então, amados, que venhamos a compreender estas verdades, que venhamos a seguir pelo caminho do amor. Isto sempre será o melhor para o crente em Jesus, para a igreja do Senhor Jesus. Considerar que o amor é melhor do que os dons, é melhor do que o nosso destaque. Considerar que o amor é aquilo que vai ficar de pé, que vai permanecer, que vai nos levar à firmeza espiritual, e chegaremos então a esse tempo de amadurecimento através do melhor caminho a ser seguido, que é o caminho do amor. Que Deus nos abençoe.
Amém?